Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tranquilinhos? Bora falar um pouco sobre teorema de Bayes, né? Então, vocês podem ver ali no cantinho esquerdo, iniciando aqui no canto esquerdo, né, superior esquerdo, que é o cálculo para você saber qual que é a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o evento B ocorreu. Então, a primeira parte é o posteriori, ou seja, é o evento depois, dado que o evento B, que é o segundo, tenha ocorrido, tá bom? Então vocês podem ver que aqui a gente está tratando de A dado B, e essa segunda parte aqui é de B dado A. Veja que inverte a ordem das probabilidades. E muitas das vezes pode ser que isso realmente afete muito, inclusive, né? Pode ser que o evento A dado B influencie em um número, em 10%, por exemplo, e o contrário influencie em 30%, né? Exemplo, né? Isso é só um exemplo bem simples que eu estou dando. Agora, se a gente vê como é que fica a parte matemática disso. Nós temos aqui a probabilidade do evento A ocorrer, tanto que a probabilidade do evento A está aqui embaixo também. Qual é a probabilidade de não A ocorrer? Então, qual que é o A e o não A? Digamos que eu estou jogando uma moeda, beleza? Então, qual que é a probabilidade de cair cara? 50%. Qual que é a probabilidade de cair coroa? 50% também. Então, se a gente levar desse lado, qual que é a probabilidade de cair cara e qual que é a probabilidade de não cair cara? Que é o complemento dessa outra. De qualquer jeito é 50%, um ou outro. Então, se você somar este daqui, né, com este daqui, tem que dar 100%. Tá bom? Qual é a probabilidade de um evento ocorrer? Qual é a probabilidade daquele evento não ocorrer? Né? 100%. Tem que dar 1 na hora que você fizer isso. Tá bom? Não, esse caso não ocorre, por exemplo, de uma probabilidade condicional. Como, por exemplo, aqui o B dado A e aqui o B dado não A. Tá bom? E vocês podem ver também que estes dois aqui, este pedaço daqui do denominador é igual a este pedaço da esquerda aqui em cima no numerador, perdão, este pedaço da esquerda do denominador são iguais. Então, você resolvendo este daqui de cima, você já resolve este daqui de baixo, tá bom? Porque afinal de contas eles são é a mesma coisa. Ah, por que eu não posso eliminar o numerador pelo denominador? Porque aqui nós temos uma soma. Beleza? Então, quando nós temos uma soma no denominador ou no numerador, por exemplo, a gente não pode simplesmente eliminar um ao outro. A não ser que os dois fossem iguais. Aí daria para descartar. Como, por exemplo, se fosse 3 mais 5 dividido por 5 mais 3, por exemplo. É a mesma coisa. Você pode simplesmente deixar como 3 mais 5, você um elimina o outro. Que no fim das contas vai dar 8 do mesmo jeito. Né? A não ser que seja isso, né? Ou se fosse 3 vezes 5 em cima e 5 vezes 3, ou se fosse 4 mais 1 vezes 3 vezes 5 sobre 4 mais 1 vezes 3 vezes 5, por exemplo, que vai dar a mesma coisa. E aqui é um mais, perdão, aqui é 4 vezes 1, aqui é um mais, aqui é um 4 vezes 1 e aqui é um mais, tá bom? Se fosse desse jeito, daria certo, como não é, não tem como. Beleza? Então nós temos esses pontos. Este pedacinho aqui de cima é a mesma coisa desse pedacinho daqui de baixo, e a gente não consegue eliminar porque nós temos uma soma. Nós temos a probabilidade complementar deste evento A, e aqui nós temos um dependente do evento B ter ocorrido, dado que o A não ocorreu. E veja que aqui nós estamos vendo o quê? Eu quero saber A dado B, e aqui nós estamos vendo B dado A. Tá bom? Então, qual é a probabilidade do B ter ocorrido, dado que ocorreu? Que A ocorreu, e aqui é o contrário. Qual é a probabilidade de A ter ocorrido, dado que B ocorreu? Beleza? E na hora de nós fazermos uma interpretação em cima disso, a gente pode ler, por exemplo, como se o evento A fosse uma vacina, exemplo, e a probabilidade da pessoa ter tomado vacina, né, ou de ter sido imunizado pela vacina. Vamos colocar a probabilidade da pessoa ter tomado vacina, tá bom? Seja lá qual a probabilidade tenha sido. E a probabilidade dela ter ficado doente, tá bom? Então, qual que é o primário que a gente está vendo aqui? Qual que é a probabilidade da pessoa ter tomado vacina, dado que a pessoa ficou doente? Qual que é a probabilidade dela ter tomado vacina, dado que a pessoa ficou doente?
Então, se a gente for ver aqui nas probabilidades, se a gente for ver aqui no numerador, então vai ser qual que é a probabilidade dela ter tomado vacina vezes a probabilidade dela ter ficado doente dado que ela tomou vacina. Né? Então, beleza, a pessoa tomou vacina, mas ainda assim ficou doente. Né? Aqui, quando a gente está vendo, é o contrário. Eu quero saber qual que é a probabilidade dela ter tomado vacina dado que ela ficou doente. Aqui é o contrário. Qual que é a probabilidade dela ter ficado doente? Eu errei da primeira vez, perdão. Qual que é a probabilidade dela ter ficado doente dado que ela tomou vacina? E quando nós estamos vendo no começo, qual que é a probabilidade dela ter tomado vacina dado que ela ficou doente? Eu quero saber disso. Aqui eu quero saber, aqui eu tenho a probabilidade dela ter ficado doente dado que ela tomou vacina, vezes a probabilidade, que é igual às duas coisas, que a probabilidade dela ter tomado vacina, vezes a probabilidade dela ter ficado doente dado que ela tomou vacina. Beleza? Essa pessoa tomou vacina, mas ficou doente. É este daqui, é o PBA. É isso que a gente está vendo. Aqui ela ficou doente, mas ela tomou, quer dizer, aqui ela ficou doente, mas ela tomou vacina. Perdão, aqui ela tomou vacina, mas ela ficou doente. Então, é essa que a gente está querendo ver aqui no começo. E aqui, quando a gente está pegando esse complemento, que é depois do mais, aqui, qual que é a probabilidade dela não ter tomado vacina, vezes a probabilidade dela ter ficado doente, dado que ela não tomou vacina. Ok? Entenderam mais ou menos? Tomara que eu não tenha complicado muito. Então, só para a gente reler. Qual que é a probabilidade? A gente vai calcular a probabilidade dela ter tomado vacina, dado que ela ficou doente, é igual à probabilidade dela ter tomado vacina, vezes a probabilidade dela ter ficado doente, dado que ela tomou vacina, vezes a probabilidade, aqui, sobre, né? Então vai ter um dividido, pela probabilidade dela ter tomado vacina, vezes a probabilidade dela ter ficado doente, dado que ela tomou vacina, mais a probabilidade dela não ter tomado vacina, vezes a probabilidade dela ter ficado doente, dado que ela não tomou a vacina. Essa é a probabilidade que a gente está trabalhando, tá bom? Você pode chegar nessa conclusão usando o teorema de Bayes, ok? Então, por exemplo, se nós fôssemos ver no exemplo das cartas, nós fôssemos tirar uma carta, por exemplo, né? Então aqui nós temos o quê? Eu quero saber qual que é a probabilidade de eu tirar um número 2, dado que eu tirei um rei, né? Então na hora que eu puxei a carta lá, né? Dado que eu tirei um rei. Eu peguei, tirei um rei, tirei do meu baralho. Qual que é a probabilidade de eu enfiar a mão no baralho, puxar e sair um número 2? É a probabilidade de eu tirar um número 2 vezes a probabilidade de eu tirar um rei, dado que eu tirei um número 2. Então aqui a gente está vendo o contrário. A gente está vendo se eu tirei o número 2 primeiro, né? E qual que é a probabilidade de eu tirar um rei? O que a gente quer saber é qual que é a probabilidade de eu tirar um 2, dado que eu tirei um rei, e quando a gente está vendo neste outro pedaço, né, uma outra, eu estou só refazendo a setinha aqui, né? Aqui é a probabilidade de eu tirar um rei, dado que eu tirei um número 2. Ok? Vezes a probabilidade de eu tirar um número 2, dado a mesma coisa aqui de cima, né? De eu ter tirado um rei, dado que eu tirei um 2, mais a probabilidade de eu não ter tirado um 2, vezes a probabilidade de eu tirar um rei, dado que eu não tirei um número 2. Ok? Parece um pouco complicado simplesmente na nossa leitura, né? Mas não é tão complicado assim, principalmente na hora que nós estivermos escrevendo as probabilidades. A parte chata, que ao meu ver é a parte mais complicada, é nós pegarmos um texto, nós pegarmos algum determinado problema e passarmos essa probabilidade para cá, principalmente quando nós estamos vendo, por exemplo, uma tabela de probabilidades, né? Um texto com algum determinado problema, né? Ao meu ver, é essa que é a parte mais complicada, né? E eu esqueci de colocar o 3,5 tá aqui em cima, né? Que eu sempre esqueço que minha carinha fica aqui em cima. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer exercícios nos próximos vídeos. E é isso aí. Beijos carinhosos e até mais.